Cris, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite, Cris. Dando uma, Tem mais que entraram aí agora. dando uma ajustadinha aqui na imagem. Maria Regina, boa noite. Joia. Diego Dutra, boa noite. Vou colocar aqui o título do nosso estudo de hoje. Jesus no lar. E o som aí, pessoal, como é que tá? 30. A regra Meu de casal favorito? ajudar. Olha o Diego aí, brincando, menino. Hoje não tá em dobro, não, né? Muito que bem. Lembrando a todos de pegar uma aguinha para ser fluidificada, né? Nadir, boa noite. Adir, boa noite. Boa noite. Aguardar só mais um minutinho, nós já vamos fazer a nossa prece. O livro está terminando, imagina só. Falta acho que mais 2 lições, não me engano. E já encerra. Não, faltam mais. Razão da dor. Vai até 40 aí. Ah, é? É, vai até 40 e tanto. Ah, então tá bom. Então ainda temos um tempinho. Foi a 50. Calma aí. Não cheguei ao final. Bom, 49, 50. 50. Falta não, 20 aí. então, falta. Eu achei que estava terminando, não Faltam sei por quê. Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agora serenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos procurar sintonizar com os nossos amigos e benfeitores que nos auxiliam a todos nesses estudos, para a nossa melhor compreensão, para de fato apreender mais profundamente os ensinos de Jesus. Vamos agradecer a eles, a Jesus e ao nosso Criador por mais essa oportunidade. Cada minuto, cada momento em que estamos em comunhão para um mesmo objetivo de aprender, de nos transformarmos, de evoluirmos. Cada tempo é extremamente valioso e assim, agradecidos,
e pedindo a Deus, a Jesus, a permissão, damos início a mais um estudo, a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. E assim Esse Felipe Marcos também entraram, né? Então vamos fazer a leitura para iniciar os nossos estudos da noite. É o capítulo 30, a regra de ajudar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento, acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigirem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte, delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improfícuas. Comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros, do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno, com o gesto espontâneo de bondade. Podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faze o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada,
respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo, inquieto, encerrou as preces da noite. É uma senhora lição, né? E a gente até pode também dizer que uma etiqueta, né? Também, lições de etiqueta para nós. Não só André Luiz, né? Tem André lições de Luiz. etiqueta, mas aqui, né, e Lúcio também nos trouxe aí alguns lembretes para boa convivência entre nós. Pois bem, é tão interessante, a gente procura fazer a leitura antes, né? Fazer algumas reflexões para que no momento da live a gente possa trazer aí uma contribuição, mas após a realização da prece inicial e na medida que vai sendo lido aqui, enquanto estamos todos juntos, as lições ganham mais cor e mais vida. Outras intuições, outras ideias vão surgindo, mesmo a gente tendo procurado se preparar antes. Isso é muito interessante. Mas vamos lá. João, então, era um jovem, como todo jovem, curioso, afoito, né? E é claro, nenhum de nós ia querer perder a oportunidade, estando na presença de Jesus, para colher, né? Ali, ensinos. E então, nessa primeira frase aqui, João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, né? Porque a boa nova, os ensinos de Jesus, vieram nos propor isso, novos métodos de viver. E aí vamos ver aqui, né, comentando mais pausadamente esses métodos, né? Então, a pergunta de João, como ajudar aos semelhantes, né? Como devemos nos portar diante de seus ensinos, mestre? Qual é a postura que devemos ter para com o nosso próximo? E aí Jesus começa dizendo: se procuras uma regra de auxiliar aos outros, beneficiando a ti mesmo, porque quando nos dispomos a fazer alguma coisa em favor do outro, o primeiro beneficiado, de fato, somos nós, né? Não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Em outras lições, não sei se propriamente do Emmanuel também,
ou do André Luiz, mas eles se reportam que o nosso comportamento, ele atrai simpatia ou repele aquelas pessoas que estão no nosso entorno, né? Seja no ambiente doméstico, profissional, onde estivermos. Por quê? Porque nós, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas atitudes, palavras, nós criamos uma atmosfera em torno de nós, que é a nossa própria vibração. E nós atraímos os semelhantes, nós já aprendemos isso. Então, nós vamos, se somos agressivos, se somos, né, não sabemos cultivar aí gentileza no trato, nós vamos recolher o quê? Né? Um comportamento semelhante ao nosso. Então, se desejamos ser queridos, amparados pelo nosso próximo, então nós precisamos também nos dispor a pensar sobre isso e fazer coisas semelhantes, né? Porque não basta só dizer, né? Verdadeiramente é o que pensamos e sentimos. Porque já aprendemos também que belos discursos não significam belas ações, belas atitudes, né? Então vamos pensando nisso tudo aí. Por isso que eu brinquei, né? Que é uma espécie de cartilha, de etiqueta, né? Outra coisa que fala aqui, a pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha. Porque às vezes começamos discussões completamente inúteis por coisas tão insignificantes, né? E às vezes usamos essa justificativa, entre aspas, de que estamos apenas prezando a verdade. E ali, dá-lhe lenha, né? Dá-lhe bordoada, né? Mas é verdade. Não falei nenhuma mentira, não é assim? Só que é cada chibatada, né? Que a gente dá no outro com as palavras, com o tom de voz, né? Então... Pois é, aí só um adendo aí. Sim, Lembrei claro. que do rigorismo está lá no Evangelho, né? Essas dois parágrafos aqui nos chamam a atenção. Você quer ser querido ou odiado? Né? Ou ser amparado também nos momentos que você estiver aí necessitando, porque quem é que é autossuficiente, né? É. Ninguém. Então está todo mundo na mediania, cada um aprendendo a seu modo e com suas imperfeições e com as imperfeições dos outros, né? Que a gente aprende também, né? Com as nossas imperfeições e com as dos outros. Que nos dão os exemplos, fala, isso eu nunca faria, eu nunca farei. Nossa, essa pessoa anda desse jeito, Deus me livre andar desse jeito. Age desse jeito, fala desse jeito, maltrata os outros. Não, não quero. Então, o exemplo do outro não serve, e o nosso também serve para nós, né? Para autoanálise. E aqui eu lembrei, a pretexto de cultivar a verdade, não transforme a própria existência numa batalha, em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Quer dizer, a gente refletir sobre isso aqui, né? Não seja tão rigoroso, nem com o outro, nem com você.
Porque se você for muito rigoroso, você desiste no meio do caminho. E rigoroso com o outro é pior. Você vai criar um inimigo. E quando você precisar dele, ele não vai querer nem te ver. Né? E está lá no Verdade. Evangelho mesmo, né? A mansuetude, a calma, a forma de conversar. É o que está falando aqui, né? Esses dois parágrafos eles nos chamam muita atenção, né? Para que a gente, ao analisar a questão profundamente, a gente tenha esse discernimento das coisas, né? Não exigir tanto, nem de você e nem do outro, que ambos são imperfeitos e estão em aprendizado. Por isso que ele fala, amar o próximo, ajudar o semelhante, né? Vamos lá, só um adendo aí. Então, aí quando ele fala, né, na continuidade aí do transforma a própria existência numa batalha, ele vem falar, né, que recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento, acima da medicação. Porque, às vezes, né, a gente quer fazer o outro enxergar a força e quer dar a medicação para ele, né? Ó, você tem que fazer assim, assim, assim. Porém, na maioria das vezes, o enfermo já conhece a sua própria moléstia. E o que ele precisa, para além da medicação, é amizade e entendimento, né? Então, aqui é a solidariedade, né? A caridade para com o outro mesmo. E vai além, né? Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia para com todos. Porque às vezes a gente cai numa atitude de achar que só a gente que tem problema. Ou que às vezes os nossos problemas são maiores, mais graves, mais importantes que os problemas dos outros. Mas se a gente pensar que Deus dá o fardo de conformidade com o ombro, né? Então, o que às vezes a gente minimiza em relação ao outro, mas isso não é um problema tão grave, o problema grave é o meu. Mas para ele é grave, porque ele dá conta daquilo, não é de outra coisa, né? Não podemos fazer igual aquele que, também fazendo um adendo aqui, né? Uma brincadeirinha. Tudo que o cara falava que tinha de problema, o outro falava aumentado. Eu tenho úlcera no estômago. Mas a sua sangra? Né? Com quem diz, a minha é pior do que a sua. Como assim? Né? O modo de perceber e de sentir é único em cada um de nós. Nós não podemos dizer que a dor do outro, o sofrimento do outro é maior do que o nosso ou menor. É dele. Só isso. Né? Então, ele fala que tão sabiamente aprende a cortesia fraternal para com todos. Aprende, né? Nós não aprendemos ainda. É um exercício que precisamos fazer. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, né? Da educação, mas também com o calor do seu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhe
carinhoso interesse e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Olha, tanto que isso é importante, isso é acolhimento. Acolhe o irmão do caminho. Isso aí não custa dinheiro nenhum, mas é de extrema importância, porque muitas vezes, verdadeiramente, nós não podemos fazer pelo outro outra coisa a não ser dar atenção e ouvir. Às vezes não podemos fazer nada, nada. Por quê? Nós sabemos, né? Tem determinadas coisas que cabe a nós. Não tem como terceirizar. Não tem como falar assim, não, ó, fulano, eu não estou dando conta disso aqui, não. Resolve para mim. Não é assim. Mas vamos perceber, então, de forma mais sensível, o que essas palavras significam, né? Procurar, buscar esse sentido mais além. No momento em que a gente para e se dispõe a olhar o outro nos olhos, se dispõe a ouvir o que ele tem para dizer, nós estamos, ao mesmo tempo, envolvendo o outro em vibrações de carinho, de amor mesmo, né? Na medida que a gente dá conta, porque você está ali se dispondo, você se abriu o coração para acolher. Por isso que ele falou que não era uma questão de uma saudação para atender os imperativos da educação. Muito mais do que isso, né? Então, isso é de grande valor. Por quê? Essa parada que a gente dá pode significar que a pessoa não entre em completo desespero, que ela não se desequilibre, porque ela precisava de falar e de ter alguém para ouvir. Muitas vezes ela não precisa de dinheiro, ela já tem muito. Muitas vezes a gente não tem realmente como resolver nada para ela, né? Mas a gente pode, de boa vontade, se de boa vontade, emprestar nossos ouvidos. E, de fato, o olhar para o outro, essa interação, né, que na psicologia é chamado de contato visual, ali estabelece-se um vínculo. E em havendo um desejo sincero de ajudar ou de acolher, a gente passa a emitir vibrações positivas. E sabemos hoje que os amigos espirituais que estão ali, né, precisando de uma conexão para poder ajudar ali, eles podem estar se valendo de nós, de quem esteja ali disposto a isso, né? Então, quanta coisa eles podem fazer, por quê? Porque aquela pessoa ali, que muitas vezes está desequilibrada, desesperada, magoada, triste, depressiva, ela muda a vibração dela, né? Não é uma coisa assim abstrata, é concreta, porque as energias mudam. Então, aqui, voltando aqui um pouquinho atrás, essa polidez, né? Tem gente que tem uma facilidade, né, de
comunicar com o outro nesse campo, que a gente fica assim, absorto, né? Fala, nossa, eu preciso muito aprender isso aqui, porque ainda eu sou muito impaciente, né? Eu não sei ouvir o outro com essa polidez que nos chama aqui, que Jesus está dizendo, né? E a gente quer fazer as coisas depressa, e quer resolver depressa e está com pressa, e sempre com pressa, às vezes não resolve nada, né? E os espíritos nos alerta, né? Está sempre alertando, né? E cada um de nós é usado, cada ser. E médios somos todos, não importa a religião que professa, não é ser católico, protestante, não importa. Ah, eu não sou cristão, mas ele é usado também pelos espíritos. Está lá no livro dos espíritos, esse alerta. Os espíritos utilizam de você muito mais do que imagineis. Então, se você chega numa situação... De ordinário são eles que vos dirigem. Isso, muito mais. Você nem sonha que você está sendo ali utilizado por bons espíritos, né? Com o intuito de ajudar aquele irmão naquele momento que ele necessita, né? Ele pode cometer até um suicídio, um crime, né? Que a gente nem tem como aquilatar o mal que poderia ser produzido. E você está ali naquele momento certo. Rapidinho aqui, só para dar um exemplo aqui de médium. Eu saí da Receita e uma moça me chamou a atenção na esquina, queria falar comigo, nunca tinha visto aquela moça, né? Aí parei a moto, capacete, tá ainda, né? E ela falou, não, eu preciso daquele medicamento e tal, ela me confundiu. Aí vem na hora a intuição, né, de falar para ela não usar o medicamento. Não usar aquele medicamento. Eu nem sabia de que se tratava. Eu ia almoçar naquele momento no entanto, eu parei, captei assim, rápido aquela mensagem, falei para ela, olha, alguém está me dizendo para você não usar esse medicamento. Eu não sei o que é. Você está me confundindo com alguém. Ah, você não é o Luciano da farmácia? Eu falei, não sou. Mas você não usa esse medicamento. Você está pedindo para o Luciano. Eu conheço o Luciano. Tinha mais, eu conhecia o Luciano. Farmacêutico. Você não utiliza esse medicamento. Não sei quem está me dizendo isso. É um parente seu, um amigo seu, do anjo da guarda, não sei. Não use esse medicamento que você está procurando. E falei firme com ela assim, e ela saiu assim, né? Nunca tinha me visto, né? Ela me confundiu, né? Já que eu era outra pessoa, né? E depois fiquei sabendo do fato. Ela realmente estava querendo medicamento para abortar, né? Olha que situação. E creio ter feito a minha obrigação nesse momento, intempestiva, assim, de convencer aquela moça. Então é só para ilustrar. Então todos nós somos utilizados dessa forma. Uma conversa rápida até, né? Um ambiente que você nem imagina, de repente uma ideia boa, né? É uma ideia boa, né? Tirar a pessoa daquele lodaçal que ela está se embrenhando, né? Aí você fala com a pessoa assim, chama a atenção dela, faz ela acordar. Não, vai mesmo. Procura um local que você possa conversar. Procura, no nosso caso, um centro, né? Que você possa dialogar, trocar uma ideia que vai melhorar as coisas. Né? Confie em Deus, confie em Jesus, confie no Senhor da Guarda. Então é isso aí. É desse jeito. E se você falasse assim, não, estou com pressa, estou atrasado, vou parar, não é? Então, tanto que é importante, né? Você parar e escutar.
E aí, não quer dizer também que você vai ficar o dia inteiro ali, né, e tal, porque aqui também tem um lembretezinho, abstente das conversações improfícuas, sabe? Aquela conversa assim que no final você não aproveita nada. Não Não, leva a não nada. é, não é esse tipo de conversação, né, que a gente está se referindo. Ficar lá jogando conversa fora, literalmente, né? E, E nos alerta aqui com os tipos de comentários que vão surgindo, né? Já viu quando a conversa não tem assim um teor mais instrutivo ou construtivo, ela vai descambando para nada que presta. E aí a gente começa a fazer comentários menos dignos, né? E ele alertando aqui, o comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Quer dizer, você não sabe dar missa um terço a respeito da pessoa, da situação, e às vezes começa ali a tecer comentários, né? Então, é um alerta para a gente ter esse cuidado, né? é, E caminhando, louva quem trabalha e ainda menos, e ainda mesmo, aliás, desculpa, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Naquele momento, a pessoa não está fazendo nada que presta, né? Mas ela é capaz de fazer se ela quiser. Assim como, né, há um tempo atrás também a gente se ocupava só com coisa que não precisava, vamos dizer assim. Então, nós já passamos por isso, ainda estamos em aprendizado para aprender a aplicar melhor nossas horas, nosso tempo, né? Ainda estamos aprendendo. Então, todos são capazes de aprender e de fazer coisas melhores que está fazendo agora, né? Às vezes, um incentivo, um estímulo, porque às vezes a pessoa acredita que não é capaz de fazer algo bom, algo legal por ela, por outro. Às vezes ela já está se achando um nada, né? E aí a gente não precisa reforçar isso, a gente pode exercitar, né? Dizer para ela que ela pode fazer muita coisa boa, se ela quiser. Fugir ao pessimismo, né? Porque aí, pessimismo, a gente cai numa energia assim ruim, de desânimo, de improdutividade, isso vai contagiando. O ambiente fica pesado, a gente começa a contagiar as pessoas que estão em volta. É aquela nuvenzinha negra acompanhando o cascão, né, gente? Então, não é uma coisa boa da gente cultivar. E só um segundinho aí. Esse fugir do pessimismo. Quem trabalha, né, com muitas pessoas, né, são muitos espíritos, vários pensamentos, vários, vários graus, né, cada um num grau e tal. Então, a gente já percebeu que tem pessoas muito pessimistas no meio desses colegas, desses amigos que a gente convive aí no trabalho, né, cotidiano. Geralmente, tem sempre um ou outro. Você está na conversa positiva, ele entra e fala uma coisa negativa. Se você não mudar rapidamente ali a conversa, o tom daquele papo, cai no pessimismo, cai no negativismo. Porque a tendência aqui, nossa, né, do planeta que está ainda de provas e expiação,
de falar coisa ruim, né? Ah, tá acontecendo isso, e isso não vai dar certo, essa chuva está muito forte, vai destruir, não, e trabalha para o lado negativo. O que a gente tem que fazer? Está me chamando a atenção aqui. Jesus está me chamando a atenção. Foge do pessimismo, porque isso, além de ser ruim para você, é ruim para todos, porque o pensamento é negativo. E coisa negativa não faz bem para ninguém. Então é buscar transformar aquele pessimismo em otimismo, mudar o assunto, fazer a pessoa sair daquilo. Porque tem uns e outros que são muito pessimistas. Eles já são assim. Parece que nasceram assim, né? É um hábito. Não muda. É um hábito. Não muda. De ver só o negativo, o que falta, né? Mas, no entanto, fugir do pessimismo, mas também guardar a prudência, porque são extremos, né? Às vezes as pessoas agem também de forma muito afoita, né? E caem numas ciladas, numas roubadas, como se diz, né? Fala assim, guardando a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros, é aquela pessoa aventureira, né? Muito arrojada, muito aventureira, assim, impetuosa. Então, né? Não é ficar pessimista, mas também ter prudência, ter cautela, que isso também não faz mal a ninguém, né? Agora tem uma coisa aqui também que você já tocou, né? Que é a tristeza improdutiva, a pessoa que só reclama, que é pessimista, tá tudo embaçado, tá tudo cinza, não vê cor em nada, não vê alegria em nada. Então, é o teto da Inglaterra. Mas aí... Eu sempre cito, a Inglaterra está sempre escura, chuvosa, coisa negativa. Tem gente que é assim, né? Mas isso que você, né, falou é interessante, né? Muda o rumo da conversa, porque aí muda o rumo dos pensamentos e muda a vibração, né? Pelo menos momentaneamente, né? Mas será quantos hábitos infelizes, como diz o André Luiz, a gente cultiva, né? Por isso que a gente precisa sempre estar se autoexaminando, né? Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Sempre de forma espontânea, de forma sincera, né? Porque você está, mais uma vez, eu vou repetir, você está ali não num gesto mecânico, polido, social, mas aquela energia que vem de dentro do seu coração, né? E, de fato, a questão do sorriso, ela é também contagiante. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Mas eu tive uma professora disso, sabe? Do uso do sorriso. Dona Nilza Dutra, minha sogra. Ela era uma pessoa assim, amável, sorridente. E com a convivência, eu comecei a perceber isso, né? E também
No tanto que é mais agradável uma pessoa com a expressão assim, amável, sorridente, que uma pessoa carrancuda ou áspera. E aí voltamos lá, né, no Evangelho, né, do início aqui da nossa lição, né? Ele ser radical, tudo dele é radical. Né? E, ó, espanta o outro, né? Digamos assim, só vai fazer com que o outro se afaste, né? E tem mais, as energias, né, que ficam ali. Por isso que está falando, sorriso fraternal com gesto espontâneo de bondade, né? Então, o outro item aqui, ó, faze o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. As pessoas tratam horário, a hora eu tô lá, 8h20 eu tô lá. Aí, né, como bom capricorniano, né, e somos, o capricorniano, ele é na terra, né, pé no chão, chega antes. E a pessoa não chega. Ou trata com você e não vem. Ou chega muito depois. 45 minutos e não avisa nada. Aí você fala, bom, não deu valor, né? Olha lá. Primeira coisa, não deixar a pessoa à sua espera, né? E te dá uma sensação de que não tem valor, né? Não tem valor. Isso aí diz também do respeito para com o outro, né? Do cuidado, do respeito, da cortesia, né? Porque é uma regra básica de educação. E quando você deixa o outro à sua espera lá, não sei quanto tempo, às vezes chega muito atrasado ou nem vai, e como você disse, não avisa, puxa vida, né? Como a pessoa vai se sentir? Né? E se fosse o inverso? Se fosse com a gente? Aí é um aprendizado importante, porque os espíritos, por exemplo, são pontualíssimos. Por isso que Emmanuel, né, falou para o Chico que a partir de lá na primeira conversa, né, que eles iam trabalhar junto e tudo, e que eram 3 os requisitos: disciplina, disciplina e disciplina. Além do respeito, do cuidado, da cortesia, é também um indício de que nós já estamos aprendendo a nos disciplinar, né? E isso, os espíritos, né, nos dão muito exemplo, nos recomendando, até assim, né, e principalmente nas atividades na casa espírita, ou seja, nas nossas práticas, dos ensinos de Jesus, seja onde for, né? Na nossa casa, na igreja, no centro, na tenda de Umbanda, seja onde for, é preciso que nos atenhamos à disciplina. Horário de começar, horário de terminar, porque os espíritos são pontuais e eles não estão ali para nos servir, né? É um belo Então, prazer, né?
Não, eles estão ali em tarefa e eles têm muitas, muito mais do que nós, porque eles estão já desligados do corpo físico, não têm as necessidades do corpo físico mais. Então, quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha. Então, a gente precisa se disciplinar para que sejamos bem assistidos por espíritos evoluídos, espíritos que têm a missão de executar tarefas importantes, né? E eles têm muitas em vários lugares. Imagina se eles vão ficar por nossa conta, né? Então, de todo modo, seja aqui em sociedade, entre os encarnados, seja no intercâmbio com os espíritos, é sempre bom a gente se esforçar pela disciplina. E também Jesus recomenda a João, agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos, porque nessa estrada da vida, ou na estrada evolutiva, nós vamos encontrar aqueles que ainda não têm nem mesmo a compreensão que a gente tem, aqueles que estão muito acima de nós, né? Seja em qualquer sentido, intelectual, moral, material, né? Então, agradecer, por quê? Porque nós temos um aprendizado com cada um deles, né? Seja qual a posição, nós sempre vamos aprender. E aí ele dá um exemplo. Se o Sol, que é uma estrela gigante, aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Cada um no seu papel, na sua importância, mas são todos sintonizados. No universo estamos todos sintonizados, né? Isso. Deixa as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. Quem é nosso próximo? Aquele que precisa. Nós estamos num determinado meio, nós temos, além dos nossos familiares, os amigos, colegas de trabalho, de tarefa cristã. Então, né, quando nós, né, vamos entendendo um pouquinho mais, nós vamos sentindo alegria de poder fazer alguma coisa boa em favor do outro, né? Passamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não somente hoje, mas sempre. Dizer, aqui na Terra, na espiritualidade, em qualquer situação, onde, como estejamos, não só agora, mas sempre, né? E aí vem a palavrinha-chave, né? Palavra composta aqui, como o fecho, né? Coroamento de todos esses ensinos. Para que possamos realizar tudo isso, o que é indispensável e primeira ação, primeira atitude, o que vai ser o start, a mola propulsora? A boa vontade é nosso recurso de cada hora. É a primeira coisa que a gente precisa ter, tanto a nosso próprio benefício, como para realizar qualquer tarefa no bem. Se a pessoa não estiver disposta, ela vai fazer o quê? Né? Ela não vai conseguir dar um passo no bem. E aí
tem boa vontade, que é a mola propulsora, não vai fazer nada, né? Ele tem boas ideias, mas ele não pratica nada. Não, semana que vem eu vou distribuir leite. Nossa, aí não compra o leite, vai distribuir quando? Não. Ele não Não põe acha a tempo para ir? serviço. É, não, semana que vem eu tenho um compromisso, não posso ir não. Aí na outra também tem, nunca faz, né? Então tem que pôr essa vontade a serviço do bem para justamente conseguir vencer aí as dificuldades. Então eu vou ler um trechinho aqui do livro Fonte Viva, justamente sobre esse capital precioso, né, que é a boa vontade. Então nos diz aqui na lição 122, Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre onde estiver. Então é isso aí. É o fecho. É o resumo do resumo de toda essa lição que tivemos hoje. Sem dúvida. Teremos muito mais ainda a comentar, né? Mas vamos ser disciplinados. Porque já Isso. faltou um pouco de disciplina aqui, ó. Já passamos do horário. Então, agradeço a você, Dilson, a companhia. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Desejo uma excelente noite para todos vocês e até a próxima, se assim Deus permitir. Boa noite, pessoal. Que todos tenhamos uma boa noite física e uma boa noite espiritual. Sigamos em frente. Que assim seja. Até mais. Boa noite.